Paz, queridos, que bom revê-los, que bom que vocês estão aqui. É sempre uma alegria estar com vocês. Para mais uma meditação nessa noite, mais um mergulhozinho ali, bem nos princípios de Jesus, que nós consideramos como luz para a vida. Estes princípios que Cristo deixou para nós. Ele não foi o autor destes princípios. Isso veio muito antes dele. Mas ele foi o professor hábil para nos fazer entender o porquê desses princípios e quais os benefícios de nós darmos ouvido aos princípios de Deus explicados por ele, por Jesus. Na noite de hoje nós vamos tratar do princípio não adulterarás. Esse é um princípio de Jesus, sim, é um mandamento mosaico, né? Eu diria até que é um mandamento lá do princípio da humanidade. Os sumérios já trabalhavam este princípio, os egípcios também, mas Moisés foi um privilegiado em compilar eles e receber uma revelação. Moisés recebeu uma revelação do alto para trazer estes princípios para Israel. E com o passar dos séculos e milênios, veio Jesus. Na expressão de Paulo, o apóstolo, disse, vindo a plenitude do tempo, dos tempos. Então, completando-se o tempo determinado que tinham falado os profetas, os videntes, todos aqueles que, conectando com Deus, com o todo, né, com o eterno, enfim, como você queira chamá-lo, né, tudo que nós dissermos dele é pobre para expressar a sua realidade diante de nós. Mas tudo que estes homens conectados com os céus transmitiram a promessa de um ungido. Você lê a promessa de um Messias, né? Ele nada mais é do que o ungido, tradução grega Cristo, que também a palavra quer dizer ungido. Não sei por que o tradutor insistiu em transliterar e não em traduzir, mas quando você lê ali Jesus Cristo, você está lendo Jesus o ungido, ou do Antigo Testamento, a chegada do Messias, a chegada do ungido. Unção refere-se a uma autoridade concedida pelo Criador a um determinado indivíduo para uma missão aqui na terra. Uma alma colocada em um corpo, uma alma vinda de Deus, colocada em um corpo, cheia de autoridade divina para ensinar, para educar, para dar exemplo e fazer sinais. É o que Jesus era, essa alma ungida, né? Nós poderíamos enumerar outros seres também ungidos, também abençoados, Moisés, Gandhi e tantos outros. Eu podia passar a noite aqui apontando outros homens que também foram ungidos, tá? Mas há aqui um destaque e de acordo quase pleno entre os iniciados e espiritualizados, é de comum acordo que Jesus superou a todos. Ele recebeu uma unção toda especial do Pai e tinha autoridade para falar em nome do Pai nosso que habita os céus. E dentro dos seus ensinos maravilhosos, porque lamentavelmente as igrejas se apegaram muito em promessas de bênção, de cura, de milagres, né? Porque isso chama a atenção, isso atrai povo. Não precisa nem, eu estou falando das igrejas, tá? Mas qualquer ilusionista
que fizer uma propaganda, que vai acontecer algum fenômeno especial em uma apresentação dele, vai reunir uma multidão. É fácil de encher ali as arquibancadas do Marcílio Dias para receber uma multidão que quer ver, que tem curiosidade. Eu sempre, quando falo isso, eu lembro de quem quer ver o cego enxergar, não sei como. Entendeu? Você entende o que eu estou falando? A pessoa é curiosa, hoje ele vai curar cegos. Se eu vou lá ver o cego enxergar, não dá para saber como, né? Porque o olho do cego está ali, é lá que vai se abrir e o cara não vai ver nada. Só vai ver um homem alegre, eufórico, tudo bem. Mas qualquer proposta de reunião para manifestar realizações vai atrair pessoas. Vão vir pessoas de tudo quanto é lado. Mas, segundo os ensinos de Jesus, não é isso que deve nos atrair para a conexão com Deus, para a religação com Deus. Não deve ser essas coisas. Não deve ser o pão que se multiplica, ou a água que se transforma em vinho, ou mesmo o paralítico que anda, ou o curado de alguma enfermidade física. Isso é muito pobre e é muito pouco para nós buscarmos a Deus. O que nos deve levar ao Cristo e, consequentemente, fazer o caminho para Deus, deve ser as suas palavras, os seus ensinos, a sua doutrina, a sua mensagem, os seus princípios, porque estes sim vão trazer saúde para o nosso ser completo. Os princípios de Cristo, ou os princípios divinos ensinados por Cristo, eles não só vão trazer saúde para o corpo, como eles vão nos dar shalom, eles vão plenificar o nosso bem-estar, vão fazer de nós pessoas não abençoadas simplesmente, mas pessoas que são bênção. Isso está lá no Gênesis, no princípio que Deus ensina para Abraão, e ele diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença, e você vai ler lá, e ser perfeito. A palavra perfeito ali está mal traduzida. Ele diz, anda na minha presença e ser maduro, seja maduro, entendeu? Perfeição, lá no hebraico, não tem essa conotação para nós, em português, porque em português, ser perfeito nos assusta, né? Diz, meu Deus, como que eu vou ser perfeito? Perfeito é só Deus, como é que eu vou ser perfeito? Mas não é disso que ele está tratando. Ele diz, perfeito aqui significa cresça, atinja a tua estatura humana em plenitude, ser maduro, ser inteligente, tenha visão das coisas, domine as situações, trabalhe o seu ser para você ter o controle da sua própria vida, e aí, dominando a você mesmo, caminhe na terra agradando a Deus, que é com o domínio de mim mesmo que eu faço o que Deus quer que eu faça. Eu não vou ser um fantoche, não vou ser um robô dirigido por Deus. Não, Deus não quer isso, senão Ele teria nos criado em séries. Não, tudo igualzinho, né? Nós sairíamos numa indústria divina, tudo igualzinho, e Ele dominava, controlava nós por controle remoto. Mas Deus não quis isso. Deus quis criar um ser semelhante a Ele, um ser que pensa, um ser que desenha, um ser que tem inteligência, usa dessa inteligência, um ser que exerça domínio, primeiro sobre si mesmo e depois sobre o mundo físico natural, domine os animais, as aves, os peixes. Também não é para maltratá-los, não é para destruí-los, não é para fazer o mal para eles, mas é dominá-los no sentido, cuide deles. Eles não têm a inteligência que tu tem, eles não têm a capacidade consciente que você tem, então você domina sobre eles, e neste planeta você vai ser o meu representante. É isso que Deus queria.
ao nos fazer semelhante a Ele, nos deu liberdade para nós sermos o representante do próprio ser divino aqui na terra. Cada um de nós é espírito do seu espírito. Cada um de nós é uma partícula do todo que é Ele. Nós viemos dele e somos dele. E nós precisamos nos exercitar como seres de Deus, pessoas do divino. Não é maravilhoso isso? Então, ao aprender os princípios ensinados por Cristo, nós somos levados para dentro deste padrão de uma vida cristificada, de uma consciência cristificada. Nós vamos andar como Cristo, fazer como Cristo, viver como Cristo. Ele é o exemplo, é o primeiro de muitos irmãos evoluídos, de muitos irmãos maduros. Paulo vai usar o exemplo de Cristo nesse sentido, para nos dizer o seguinte, que todos devemos crescer até atingirmos a estatura, de novo a tradução, de varão perfeito, ou de ser humano maduro. Nós todos devemos crescer até atingir a maturidade que o próprio Cristo, em sua evolução, atingiu. É algo maravilhoso. Isso é uma proposta fascinante. É o que eu chamo ali de uma fascinante proposta de vida. Isso aí é extraordinário para nós, né? Então, olha só, dentro dos princípios, temos aí enumerado 52 princípios ensinados por Jesus. Um destes princípios é: não adulterarás. Mas, irmão Adilson, vai ensinar isso aí hoje? Sim, é um princípio de Jesus, eu preciso passar para você. Não adulterarás. Um sujeito com mente crística, com consciência crística, com maturidade cristã, não comete adultério. Não adultera. Essa é a grande verdade. Eu dividi aqui, antes, eu vou ler o texto do Evangelho que trata disso. O texto, ele vai tratar objetivamente do adultério em relação ao homem, à mulher que casou. Ele está definindo: não traia, não pratique relações sexuais fora do teu contrato, fora do casamento. Um estudo mais aprofundado, tanto Jesus quanto os apóstolos vão usar palavras gregas que vão definir prostituição, ok? Traição, ou seja, adultério. Tanto ele vai tratar dentro do nível dos solteiros quanto dos casados. E isso tratando-se da sexualidade. Mas adultério é mais do que isso. E eu dividi em 3 pontos. Então quero falar um pouquinho nessa noite dessas 3 instâncias do adultério. Primeiro vou ler o texto, Mateus 5, 27 e 28, onde Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. O que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Isso está em Êxodo capítulo 20, né? Os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos, tá? Então ele diz, não cometerás adultério. Isso é o que foi dito lá na antiguidade, tá? Ele disse: eu, porém. Para aí, Jesus, tu vai mudar a coisa? Se me ouça. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar, olhar, fixar o olhar numa mulher para a cobiçar, entendeu? Já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus, ele vai apertar a coisa. Eu já ouvi a expressão assim: parece que Deus no Antigo Testamento era mais bravo do que aqui no Novo Testamento, porque parece que no Novo Testamento Jesus é maleável. É um engano. No Novo Testamento a coisa aperta mais. Jesus está usando aqui exemplos de relações ilícitas
dentro do casamento. Ele disse: você ouviu, não cometerás adultério, você não deve adulterar. Mas eu quero ensinar vocês a vigiar a coisa não pelo lado de fora, e sim pelo lado de dentro. Para Jesus, qualquer ato de erro na igreja, de pecado, inicia-se no interior do ser humano. Inicia-se aqui, no que ele chama de coração. Quando a Bíblia trata do coração, não está tratando daqui, está tratando daqui, ok? Tem prova disso, irmão? Isso tem, mas não vou te apresentar agora. Depois você me pega no particular, eu te dou os versículos que vão apontar o coração aqui, ok? Então, olha só, para Jesus, o problema não é quando eu abordo uma mulher, sendo eu casado, entendeu? Comprometido, que empenhei a palavra lá diante do juiz, em alguns casos diante do padre, diante do pastor e de várias testemunhas. Lá eu empenhei a minha palavra. Então ele disse: olha, o problema com o adultério não é no exterior, não, é aquilo que você carrega dentro de você. Quando você começa a olhar e querer para você, você começa a cobiçar, você começa a prestar atenção para querer, você passa a desejar. A partir desse momento, diz Jesus, você já está cometendo um adultério. Por quê? Porque nesse teu desejo você forma as cenas da prática na sua mente. Toda a ação nossa, mesmo aquelas que nós não prestamos atenção, ela inicia-se com um projeto mental, com um desenho, e não é em 3D, irmãos, entendeu? É muito mais, é uma realidade formada, é um mundo interno, e a partir da alimentação deste projeto interno, desta visão, deste desejo, deste querer desenvolvido, engendrado por mim, instalou-se a cobiça, e eu agora não vou segurar mais. Isso vai se materializar, isso vai acabar se materializando. Então o problema não é o homem, não é a mulher que passa diante de mim, o problema é o que eu carrego dentro de mim, é o que eu formo dentro de mim, é o que eu crio e o que eu dou vida no meu interior. Porque então, a partir desse projeto interior, eu vou ter as ações exteriores. Eu vou ter, por isso Jesus, ele está dizendo, aquele que atentar, prestar atenção, entendeu? Fixou o olhar e passou a querer, ele já está cometendo o adultério. Então, para Jesus, os problemas da humanidade, seja adultério, seja homicídio, seja roubo, furtos, todos eles primeiro acontecem dentro. Primeiro está dentro. Até uma grande guerra. A guerra agora da Rússia, né, com a Ucrânia. O que está acontecendo ali? Ali está uma conjuntura de pensamentos humanos malvados, de desejos e cobiças, que envolve a política daquela região e os desejos mundiais, globais, estão ali inseridos, mas eles foram todos primeiros planejados, projetados em mentes malignas, entendeu? Que não amam, que não têm o prazer na paz, que não desejam um mundo melhor, mas que egocentricamente querem o poder, a dominação. Aí causa aquilo lá que nós estamos tendo tantas notícias, mas partiu da onde? De dentro do coração do ser humano, de dentro dos desejos internos. Então Jesus manda cuidar do nosso lado interno, porque se nós queremos um mundo melhor, um planeta melhor, nós precisamos ter cuidado do nosso coração. Porque o nosso coração projeta o mundo que temos. Olha que coisa interessante. Continuando, eu dividi então adultério primeiro
em 3 tipos. Todo tipo de falsificação. Quando nós trazemos a palavra para o latim, adulteração, adultério, que vai gerar adulteração, fala de falsificação, de corromper as coisas, falsificar as coisas. Segundo, infidelidade a Deus. Nós temos o nosso Deus, servimos a Ele e de repente trocamos de Deus. É uma infidelidade ao nosso Deus. Entendeu? Isso também é um adultério. Infidelidade conjugal ou prostituição também é um adultério. Então nós vamos olhar esses 3 termos. Primeiro, o termo adultério pode ser usado tanto para definir a infidelidade em um relacionamento entre dois indivíduos, quanto em sua forma verbal ou adjetiva para se referir a algo que foi fraudado ou falsificado. Essa é a definição que o dicionário vai trazer para nós, as enciclopédias, onde estudamos adulterar e adultério. Ou adulterado, perdão. Né? Adulterar ou adulterado. Vai trazer isso aqui. Bom, um exemplo de falsificação é misturar elementos de vamos lá, vamos misturar um café com um pó de milho torrado. Eu estou falsificando aquele café, né? Um remédio eu posso falsificar, um contrato, certo? Mas eu queria ir um pouquinho mais longe. Seria uma falsificação, uma adulteração, quando um homem diz para uma mulher que vai ser fiel a ela, e daqui a pouco ele não cumpre a sua palavra? Quando ele diz que vai honrá-la, vai cuidar dela, e daqui a pouco ele está batendo nela? Não está adulterando? Quando uma mulher promete honrar o marido, respeitá-lo, cuidar dele, estar do lado dele, né? Quando as coisas estiverem boas e quando as coisas estiverem ruins, e de repente a coisa fica ruim e ela começa a xingá-lo, maltratá-lo, botá-lo para baixo, ao invés de tentar elevar a sua energia, chamar a sua mente para a positividade, ela vai botando ele cada vez mais para baixo. Não seria um adultério? Porque está falsificando o trato, o combinado, porque está torcendo aquilo que foi a palavra empenhada. Então eu queria só deixar isso aqui. Às vezes nós vamos olhar o adultério só na sua forma sexual, entendeu? Mas não é uma traição quando um dos cônjuges adoece e o outro não quer cuidar, quer descartar, quer se ver livre. Isso não é também um adultério? Eu vos digo que sim. Todas as vezes que eu não cumpro a palavra empenhada, todas as vezes que eu cometo uma traição, em todos os aspectos da palavra traição, em todo o alcance desta palavra, eu estou cometendo um adultério. Então eu queria que você entendesse isso. Também é um adultério quando eu vou lá no banco e digo que ganho 10 mil quando eu ganho só 5. Eu estou adulterando informações, não é? Recentemente eu vi um homem cometer esse tipo de adultério. Ele forjou um holerite para dizer que ganhava 10 quando ganhava 5. Comprou um patrimônio, uma casa, e por fim não pôde pagar. Teve que se desfazer porque não conseguiu pagar. Ora, ele cometeu um ato de adultério para com o banco, falsificando documentos, e a carga veio sobre ele. Então, quando a Escritura diz assim, não adulterarás, ela está dizendo que é para o nosso próprio bem. Aqui não tem nenhuma conotação, como aprendemos na igreja, olha, cuidado, o inferno, como é que é? O purgatório, não é isso.
É aqui e agora. Todo mal que eu faço a mim mesmo. Você entende? De repente, o sujeito está traindo a si mesmo, está enganando a si mesmo. Então, Jesus, que quer o nosso bem-estar, reforça esse não adulterarás. Ele traz isso mais fundo, botando lá no nosso coração. Ele diz: ei, a coisa começa em ti, cuida aí de dentro de ti. Faz com que tua consciência trabalhe corretamente, que hajam balanças justas para pesar as consequências para ti mesmo. Senão quem sofre é tu. Então o princípio, por isso eu chamo de luz para a vida, é: não adulterarás. O segundo estágio do adulterar é em relação a Deus. Poxa, eu creio em Deus de verdade, eu confio que há um Criador, e eu confesso isso, eu falo isto para os outros, e daqui a pouco eu começo a praticar idolatria, e perco a confiança em Deus, e passo a confiar em homens, passo a confiar em, sei lá, a nação de Israel viu a travessia do Mar Vermelho, viu cair maná do céu, todo um episódio é pedagógico aqui, né? Olha, Deus te fez atravessar esse mar. Não tem que eu vou falar um negócio aqui que alguns não vão gostar muito, mas olha lá, não tem que necessariamente o mar ter se rasgado e eles passaram pelo meio. Pode ser só a expressão: olha, Deus te deu força, te deu energia, tu saiu da terra do Egito, onde tu eras escravo, e agora tu estás peregrinando em um deserto, e Deus vai te conduzir a um pedaço de terra onde vai ser teu, onde tu vai montar essa nação poderosa chamada Israel. Porque as pessoas ficam no folclore, né? O mar abriu assim, passou a pés enxuto, não passou a pés enxuto. Moisés era um cientista egípcio, e ele sabia quando aquela região baixava as águas, e sabia quando subia, ele levou na hora certa. Eu não vou nem entrar em detalhes da conversação, nem vou discutir que está certo ou errado. Eu só estou te dizendo que é o seguinte: ou na visão natural de todo filme que você viu, o mar se rasgou, ou simplesmente um povo, uma nação inteira, saiu da escravidão e passou para o outro lado. Daí, não é uma bênção sair da escravidão e estar lá no outro lado livre? Entendeu? Então não precisa rasgar o oceano para a gente entender a proposta aqui. O fato é, esse povo foi energizado por Deus, esse povo foi abençoado por Deus, esse povo que saiu do Egito foi um povo que viu maravilhas de Deus, venceu adversários malvados, povos ruins, bárbaros, entendeu? Eles não mataram por querer matar, eles não destruíram por querer destruir, não é um princípio hebreu. Não, só que houve situações e eles precisaram da força de Deus para vencer batalhas que eles tiveram que encarar. Ou você nunca passou por problemas que você não criou eles, que outros vieram e trouxeram para você? Você nunca encontrou situações em que você, querendo a paz, estava no meio de guerra? Mesmo entre família. E como é que você saiu? Sem destruir, sem matar, sem fazer um estrago maior. Você foi agraciado com inteligência, você foi agraciado com força de Deus, você superou. É possível que em algum momento você se viu acabado, arruinado. É possível que em algum momento você até achou que não ia vencer mais, que não tinha mais condição. Disse: não, agora me acabei, não tenho mais saída. Mas de repente lá, um estralinho, não é assim? Um lampejo, raiou uma luz, o Criador botou no teu coração
uma ideia, uma visão de atitude que deveria ser tomada, e você tomou, e você saiu daquela situação. Ficaram envergonhados os que queriam te destruir. Isso foi assim com Israel. Você ou eu, nós entramos no nosso quarto e agradecemos a Deus. Dizemos: Deus, obrigado por essa ideia, obrigado por ter me dado vitória, obrigado por ter feito eu superar os obstáculos que estavam diante de mim. Obrigado, Senhor, por não ter havido um mal maior. Agradecemos. E logo ali na frente, que tal nós blasfemar de Deus? Que tal nós criticarmos o Todo-Poderoso? Não é terrível? Esse é um adultério. Um adultério entre a criatura e o Criador. Um adultério cometido pela criatura diante do Criador. De repente eu não confio mais, de repente eu não creio mais, de repente eu não tenho mais esperança, como se Deus deixasse de ser Deus. No livro do profeta Jeremias, isso eu não botei o texto ali porque é longo, mas no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículos 1 a 10, nós encontramos os dois reinos de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, cometendo abominações diante de Deus. Eles estavam felizes, eles prosperaram, eles se alegraram, Deus os abençoou, e de repente eles começam a blasfemar de Deus, e a abandonar Deus, e cada um cuidava de si por sua própria conta, e acabaram entrando em grandes dificuldades, porque adulteraram contra Deus. Concluindo lá do deserto, Israel fez um bezerro de ouro. Depois de tanta maravilha, eles fazem um bezerro de ouro, e quando Moisés está trazendo uma legislação extraordinária, leis justas, que só por uma iluminação mesmo, entendeu? Podia ter aquela lei. Leis que são usadas até hoje. Os 10 mandamentos. E Moisés vai descendo lá, está já o povo, porque ele tinha demorado um pouquinho vir com as tábuas da lei, está o povo adorando um bezerro. Bezerrinho de ouro. É o nosso Deus. Obras da mão do próprio homem. Não é um absurdo? A Escritura chama isso de adultério. O irmão Tiago, apóstolo de Jesus, ele escreve no capítulo 4, versículo 4, não tenho aí, Diego. Se tu puderes colocar lá, tá? Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, o apóstolo, perdão, não é o Tiago o apóstolo, é o Tiago, irmão de Jesus. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras. Mas quem ele está chamando de adúltero e de adúltera? Ele diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Para o Tiago, que aprendeu com Jesus, quando eu gosto mais das coisas mundanas, na expressão que eu já ensinei para vocês, quando eu gosto mais do meia, eu valorizo mais a matéria do que a vida 777, ou seja, a espiritualidade. Quando eu dou mais valor às coisas terrenas do que às coisas celestiais, ele diz que eu me torno um adúltero, porque eu começo a amar a criatura e não o Criador, porque eu começo a dar valor para as coisas criadas, esquecendo-me e anulando a minha conexão com o Criador. Ele diz que nesse momento eu torno-me um adúltero espiritual. Dentro da espiritualidade sou um adúltero. Então o Tiago conclui: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, essa amizade é o amor pelo mundo, é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se eu amo mais
a matéria do que o espírito ou a espiritualidade, eu estou me tornando inimigo de Deus. Por quê? Deus não é matéria. Deus é espírito. Jesus falou, só Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores, veneradores, os verdadeiros honradores de Deus, o adoram, o honram, o veneram em espírito e em verdade, numa sinceridade interior. Honramos a Deus. Ele disse, e se eu começo então a amar mais as coisas daqui, eu gosto mais das coisas daqui, então eu não sou amigo de Deus. Eu troco Deus por a matéria. E aí há um adultério. Eu acho que você já entendeu bem. Se você ler o livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 2 a 7, e você vai ver a experiência alegórica da esposa de Oséias em relação a Israel e Deus. Você vai ver a alegoria que ali se instala. A esposa de Oséias, alegoricamente, é uma traidora, uma adúltera, que trai o profeta, mas o profeta tem muito amor, ele a ama muito, e ela vai lá, se prostitui, e depois de se prostituir, ela tem filhos, e fica na rua abandonada, e Oséias a vê e vai lá e busca ela de volta, abraça ela, dá o nome dele para os menininhos que nasceram na prostituição, os que não eram filho, ele faz filho. E o profeta faz isso diante de toda a comunidade. E quando a comunidade começa a murmurar e falar mal do profeta, o profeta levanta a voz e entrega uma mensagem de Deus. Ó Israel, tu és essa mulher. Os teus filhos são filhos de prostituição. E aí não é prostituição física. São filhos da idolatria, são filhos da perversão, são filhos da traição a Deus, e não mereciam ter o meu nome. Mas como Oséias está recebendo a sua esposa, assim eu também te recebo, ó Israel, eu perdoo os teus pecados, eu te dou o meu nome, e eu coloco o meu nome nos teus filhos, e os que não eram filhos eu chamo de filhos. É uma demonstração, uma revelação do grande amor de Deus, do perdão e da misericórdia de Deus. Mas aí o que acontece? Logo em seguida, há uma traição de novo. Há uma nova traição. Então, não devemos trair a Deus. Não devemos falsificar contratos, documentos. Não devemos desonrar a palavra empenhada. Devemos ser pessoas que não adulteram. Agora sim, a terceira parte, sobre a infidelidade conjugal e a prostituição. A Escritura, uma das coisas que ela destaca é a honra do leito matrimonial. Hebreus capítulo 13 e versículo 4, esse tem aí de... O escritor aos Hebreus diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, uma cama sem mancha, onde os dois, honram o outro. É impossível de termos uma sociedade bem-sucedida, abençoada, de termos filhos honrados, filhos abençoados, se há mácula no nosso leito, se há mancha e desonra no nosso casamento. Ah, irmão Adilson, mas eu nunca traí. É verdade, tem pessoas que nunca traíram,
Se você olhar a traição, o marido arrumando uma lá fora, ou a mulher arrumando um lá fora. Mas quantos casais estão traindo o compromisso assumido? Aquela promessa de tratar bem, de cuidar bem, de zelar pela pessoa, já foi embora faz tempo. Há casais que os advogados precisam intervir e tirar um dos cônjuges de dentro de casa. É interessante, em alguns casos não por traição conjugal, no sentido sexual, mas por falta de compromisso e palavra empenhada. Conheci maridos que dormiam com um punhal debaixo do travesseiro, outros com um revólver, maltratando a esposa e ameaçando, ao ponto de elas terem que procurar o juizado e pedir socorro, vivendo com medo. A que era para ser amada vivia com medo, a que era para ser bem tratada era maltratada, a que procurou um homem para amparar-se, dizer 2 é melhor do que 1, agora já entendia que era melhor ser só, porque ele era um adúltero. Eu também acompanhei um caso de uma mulher malvada, de o marido se acordar e ela está com uma chaleira de água fervendo para jogar em cima dele. Uma maluca, totalmente desvairada, entendeu? Conheci mulher que colocou fogo na casa. E o marido teve que procurar o juiz também e arrumar a vida para não morrer. Tem muita coisa feia por aí. É nesse sentido que Jesus diz: não adulterarás. Seja fiel, seja honrado, cumpra a tua palavra. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o que Salomão em Provérbios, não está aí dito, pode localizar, capítulo 6, versículo 32 e 33. Olha só o que o sábio diz a respeito do adultério. Ele diz assim, já está lá? Não sei se a tradução vai, qualquer coisa vocês corrigem aí, tá? O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. O falta de entendimento é o quê? Deixa eu ouvir vocês. Tolo. Então nós podemos ler assim, ó. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, é um tolo, é um nécio. Destrói a sua alma o que tal faz. Está assim lá? Destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio. Lá está como? Está igual? Então a tradução ficou igual. E o seu opróbrio, a sua ruína, o seu sofrimento, nunca se apagará. É isso que nós queremos para nós? Não, né? Nós queremos ser felizes. Então Jesus está lançando luz para o nosso viver, para o nosso caminho, entendeu? Seja fiel, seja honrado, seja honesto e vai ser feliz. Eu tenho aprendido uma coisa, e agora é um testemunho meu para vocês. Faz algum tempo, mais alguns anos, que eu não tenho tribulações na minha vida. Não tem guerra, não tem luta, entendeu? Porque eu tenho observado a palavra do Senhor. Eu tenho colocado em prática as palavras que eu ensino para vocês. Às vezes eu e o Diego saímos, eu e o Charles, eu e o Jair, e nós conversamos.
nos encontramos, eu e o Diego estamos sempre juntos conversando ali em casa, eu, a Gui, o Diego, a Débora. Às vezes falo com o Davi enquanto estou indo trabalhar. Eu tenho colocado em prática um mandamento da lei mosaica que diz que as palavras desta lei não saiam da tua boca, não se apaguem dos teus pensamentos. Falarás dela em volta da tua mesa e comentarás estas palavras quando estiveres em tuas festas. Andando, nela meditarás, te deitando, deita pensando nestas palavras, e te levantando, pratique-as em todo o teu viver. Então serás bem-sucedido em todo o teu caminho, e te irá muito bem. O Todo-Poderoso ordenará que a bênção esteja contigo, e bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Bendito serás ao deitares, e bendito serás ao te levantares. Bendito será a tua casa, abençoada a tua casa, e os teus filhos, e os que entrarem pelas tuas portas te chamarão de bem-aventurado. Olha que coisa maravilhosa. Bendita será as tuas latas de mantimento, os teus armários, e até os animaizinhos que habitam no pátio da tua casa ou na tua casa serão abençoados. Tudo que tu colocares a mão prosperará. Por um caminho poderão vir contra ti, mas por 7 caminhos, 7 é o X em hebraico, por inúmeros caminhos fugirão de ti, porque o Senhor ordenará que tu estejas bem, e os que te quiserem mal, mal terão para si mesmos, mas tu emprestarás a muito, e tu mesmo não pedirás emprestado, porque o Senhor teu Deus te abençoar aonde quer que fores. Você não quer isso para a sua vida? Eu quis, e eu estou vendo isso na minha vida, na minha casa, na vida dos meus. E quando eu falo os meus, eu vou aqui, ó, da minha esposa, dos meus filhos, genros, noras, netos e amigos que me rodeiam. Benditos sejam todos os filhos de Deus que se aproximarem de nós. Amém, queridos? Quem não está em pé, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa que veio de Jesus para nós.